Caro irmão, cara irmã, bem-vindo à nossa proposta de estudo bíblico para este terceiro domingo de alegria, chamado Domingo Gaudete. Provavelmente, se fores à missa, até o padre estará vestido de paramentos cor-de-rosa, precisamente para se distinguir do roxo, a cor própria do Advento. E é o Domingo da Alegria também, sobretudo porque as leituras nos chamam à esperança, nos chamam à alegria da proximidade do Salvador, mas também porque a antífona de entrada começa precisamente assim: alegrai-vos sempre no Senhor, exultai de alegria, o Senhor está perto. Vamos então começar por escutar a primeira leitura que a Igreja nos propõe para este primeiro domingo do Advento, tirada do livro do profeta Isaías. Alegrem-se o deserto e o descampado, rejubile e floresça a terra árida. Cubra-se de flores como um narciso, exulte com brados de alegria. Ser-lhe-á dada a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e do Saron. Verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fatigadas e robustecei os joelhos vacilantes. Dizei aos corações perturbados: tende coragem, não temais, aí está o vosso Deus. Vem para fazer justiça e dar a recompensa. Ele próprio vem salvar-nos. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Então o coxo saltará como um veado e a língua do mudo cantará de alegria. Voltarão os que o Senhor libertar, hão de chegar a Sião com brados de alegria, com eterna felicidade a iluminar-lhes o rosto. Reinarão o prazer e o contentamento, e acabarão a dor e os gemidos. O texto desta leitura refere-se principalmente ao contexto difícil do regresso do exílio humilhante que o povo de Deus tinha sofrido às mãos do povo da Babilónia, com o rei Nabucodonosor. E o texto descreve as atitudes desses momentos como sendo uma explosão de alegria. Aliás, as imagens que aparecem ao longo do texto são comparações que muitas delas Jesus realizou, algumas delas à letra, e o Evangelho de hoje refere-as expressamente, mostrando assim que o regresso do verdadeiro exílio é Jesus quem o realiza, em nosso favor, ao levar-nos consigo e em si para o Pai. Isto porquê? Porque a nossa pátria se encontra nos céus. Também nós estamos no exílio, também nós haveremos de ser resgatados. Comecemos então com aquilo que poderá ser a palavra mais difícil de perceber neste texto. Aí está o vosso Deus que vem para fazer justiça. Eu coloquei aqui assim por cima a tradução da difusora bíblica. Tomai ânimo, não temais, eis o vosso Deus que vem para vos vingar, fazer justiça ou vingar. No meio de magníficas promessas, no meio de uma descrição tão bela, Isaías fala da justiça de Deus, ou da vingança de Deus. E esta poderá ser então uma boa oportunidade para nós refletirmos e descobrirmos aquilo que esta palavra justiça de Deus, vingança de Deus, significa na Bíblia. Até porque Isaías parece explicar, querer explicar isso de forma bastante clara. Recordo-vos que ele então pregou no século VI, no contexto então do exílio na Babilónia. Ora, por essa altura há pessoas que estarão dominadas pelas dificuldades, desanimadas, sem vontade de lutar e resignadas à sua sorte de escravos e prisioneiros. Dado que o profeta diz para fortalecer as mãos fatigadas e robustecer os joelhos vacilantes, tal como está aqui sublinhado a amarelo. Tal como Jesus haverá de dizer um dia mais tarde: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu hei de aliviar-vos. Terá com certeza havido muito desânimo entre a porção do povo de Deus que estava escravizada e exilada na Babilónia.
E é para os tranquilizar que o profeta vai anunciar a vingança de Deus. Aí está o vosso Deus. Ele vem para fazer justiça e dar a recompensa. E o profeta continua, ele próprio vem salvar-vos. Abrir-se-ão, como? Abrir-se-ão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Então o coxo saltará como um veado e a língua do mudo cantará de alegria. Voltarão os que o Senhor libertar, hão de chegar a Sião com brados de alegria, com eterna felicidade a iluminar-lhes o rosto. Reinarão o prazer e o contentamento, e acabarão a dor e os gemidos. Estou a citar todo este pedaço de texto que está a amarelo e a vermelho. Recordemos que estamos a ler no capítulo 35 de Isaías, mas no capítulo anterior, no capítulo 34, o profeta apresenta o julgamento e o castigo de Deus em moldes totalmente diferentes. Os de um Deus castigador e justiceiro. A diferença entre esse capítulo 34, o anterior, e este, o capítulo 35, é que agora o profeta já não se dirige aos pagãos, que se entregaram aos ídolos, mas ele dirige-se ao povo de Deus, ao povo de Israel. Isto significa então que na altura em que este texto foi escrito, a expressão justiça de Deus ou vingança de Deus já não é um castigo ou uma ameaça, mas que é uma promessa de salvação. E então, assim, é um significado extremamente positivo para esta palavra vingança, para esta expressão justiça de Deus. Parece o profeta querer deixar ficar bem claro que Deus não se vinga dos homens, não se vinga contra os homens, mas a sua vingança é a supressão do mal. É como diz Isaías, os cegos que veem e os surdos que ouvem, os coxos que saltam, os mudos que gritam de alegria, é os cativos que são libertados. Qualquer humilhação física ou moral de que soframos, Deus quer nos libertar dela para nos levantar. Mas há que dizer que nem sempre pensamos assim. No início da sua história, o povo da Bíblia imaginou um Deus à imagem do homem, um Deus que se vinga como os humanos. E é então, à medida que a revelação progride, graças à pregação dos profetas, que começamos a descobrir Deus como Ele é e não como o imaginamos. E quanto então às palavras justiça e vingança? Elas permaneceram no vocabulário bíblico, sim, mas, como podemos ver, mudou completamente o sentido. Muito concretamente, quando Isaías escreve o texto que nós estamos agora a analisar e que iremos ouvir na primeira leitura deste domingo, a salvação que os seus contemporâneos aspiram é o regresso ao país. Eles viveram as atrocidades próprias de uma guerra e da dominação de um povo por outro, viveram o cerco de Jerusalém pelos exércitos de Nabucodonosor, e 50 anos passados e o exílio teima em não acabar. 50 anos é o suficiente para perder a coragem. Não é por acaso que o poeta, o profeta, refere para fortalecerem as mãos fatigadas, para fortalecer os joelhos vacilantes. Para aqueles que não entrem em pânico, sejam fortes, não tenham medo. Durante estes 50 anos, o povo sonhou com o regresso a casa, com o regresso a Jerusalém, mas eles não se atrevem já a acreditar. E além disso, dista a Babilónia de Jerusalém, dista cerca de 1000 quilómetros e pelo meio há um deserto árido. E além disso, 50 anos que passaram de exílio da Babilónia é um tempo imenso, é mais que uma geração. E os mais novos já não sabem sequer bem do que se refere. E então, neste momento, o profeta diz que é chegado o momento. O Senhor já está a libertar. E o profeta fala no presente. Alegrem-se o deserto, que rejubile e que floresça, que se cubra de flores.
o Senhor já está a libertar. E Isaías descreve então esta travessia, a qual o povo não se quer lançar por causa destes 1000 quilómetros de deserto, como uma verdadeira marcha triunfal, uma grandiosa procissão. Então, mas o deserto é um problema? Não, o deserto vai alegrar-se, o deserto vai rejubilar e florescer. O deserto vai cobrir-se de flores e o deserto vai exultar com brados de alegrias. De que coisas belas se poderá recordar o povo isolado? Como se poderá então avivar a sua memória? Como se poderá despertar o seu desejo? Pois as coisas mais belas do mundo para um judeu daquele tempo eram precisamente as montanhas do Líbano, as colinas do Monte Carmelo, a planície costeira do Saron. O Líbano, como sabem, é um país ao norte de Israel, famoso pelas suas florestas, recordemos os famosos cedros do Líbano. Quanto ao Monte Carmelo, no norte de Israel, mais ou menos em linha com o Mar de Tiberíades, na Galileia, ele é uma pequena cordilheira montanhosa, costeira, junto ao mar, assim muito arborizada e toda ela cheia de beleza natural, de onde até se pode avistar o mar Mediterrâneo. Finalmente, o Saron é uma planície fértil e que faz fronteira com o Mediterrâneo e que fica entre Jaffa e o Monte Carmelo. Assim, dizemos que o deserto, ou o profeta diz que o deserto, será tão bonito e exuberante como estas três paisagens bem conhecidas, pelo menos de ouvir falar, deste povo que estava exilado na Babilónia. Será belo como as montanhas do Líbano, será bonito como as colinas do Carmelo, será bonito como a planície costeira do Saron. E tudo isto será obra de quem? Tudo isto será obra de Deus. Eles verão a glória do Senhor. Eles verão o esplendor do nosso Deus. Eu coloquei aqui por cima a passagem de Mateus, que relata precisamente a transfiguração do Senhor, não é? O seu rosto resplandeceu como o sol. Ou seja, estas palavras de iluminação, de esplendor, também o rosto de Jesus resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Bom, passamos então agora ao Salmo e vamos começar por ouvir o Salmo. O Senhor faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome e a liberdade aos cativos. O Senhor ilumina os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor protege os peregrinos, ampara o órfão e a viúva e entrava o caminho aos pecadores. O Senhor reina eternamente. O teu Deus, ó Sião, é Rei por todas as gerações. Nós temos aqui perante nós apenas 4 versículos. Este salmo, que um pouco maior, o Salmo 146, ele tem 10 versículos. E se nós abrirmos as nossas Bíblias, nós verificaremos que ele ou seja, faz parte dos 5 últimos salmos do livro de Salmos. E todos estes últimos 5 salmos começam e terminam com a palavra Aleluia. Isto é, porque Aleluia significa literalmente louvai o Senhor. Então são salmos de louvor, são salmos de louvor ao Senhor. Este salmo terá sido, provavelmente, segundo alguns, terá sido composto precisamente para celebrar a reconstrução do Templo de Israel. Eu recordo, o templo tinha sido destruído quando a deportação por Nabucodonosor, deportação do povo como prisioneiro, como escravo para a Babilónia, e a quando do regresso, em 538 a.C., quando Ciro, rei da Pérsia, derrota Nabucodonosor, o rei da Babilónia, a quando regresso Ciro permite então que o povo regresse e até
promove algumas angariações de fundos para que o povo possa reconstruir o seu templo. E essa reconstrução acaba por acontecer entre o ano 520 e 515 a.C. E este salmo terá sido eventualmente, segundo alguns, composto para essa festa de inauguração do templo. Por isso, todo ele transmite alegria. Quando o povo de Israel relê a sua história de libertações sucessivas, o povo pode testemunhar que Deus o acompanhou durante toda a sua luta pela liberdade. O Senhor faz justiça aos oprimidos, Ele dá pão aos que têm fome, Ele dá liberdade àqueles que não a têm, dá liberdade aos cativos. Durante a sua caminhada no deserto, durante o êxodo, Deus enviou-lhes maná e codornizes para alimentar os famintos. Ele deu pão. E assim, pouco a pouco, descobrimos este Deus que sistematicamente se movimenta para a libertação dos que estão cativos, para a cura dos cegos, para a recuperação daqueles que são pequenos de todos os tipos, órfãos, viúvas, abatidos, peregrinos, aqueles que têm fome, etc. Este salmo, confrontado com as bem-aventuranças que eu coloquei aqui por cima, dá-nos algumas pistas, não é? A Bíblia diz muitas vezes que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E às vezes, se calhar, perguntamos porque é que ela diz isso. E se repararem, aqui eu coloquei o fundo azul claro, felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Isto é, felizes aqueles que se deixam surpreender, que se querem deixar surpreender por Deus. Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, esta justiça de Deus, não é? Esta vingança de Deus, ao jeito que nós vimos na primeira leitura, porque também deles é o reino dos céus. Mas esta não era a ideia inicial que o povo tinha do seu Criador, do Criador do Universo. E foi preciso todo um caminho, o caminho da revelação que a Bíblia nos conta, para que o povo começasse a aceitar esta surpreendente representação de Deus. Quanto aos profetas, foi assim nestes critérios, de dar pão, dar liberdade, de iluminar os olhos dos cegos, de levantar os abatidos, foi segundo estes critérios que os profetas foram julgando a fidelidade do povo de Israel à aliança. E enquanto vivem na aliança com Deus, as pessoas descobrem gradualmente que Deus as transforma profundamente. Aos famintos, Deus dá pão. Mas no fundo nós descobrimos que há no coração de cada um de nós uma fome de Deus. E Deus dá o pão da sua palavra. Como Jesus responde ao tentador, quando ele sugere que transforma as pedras em pão, Jesus responde: nem só de pão vive o homem. O Senhor abre os olhos dos cegos, diz o Salmo. Mas, no entanto, nós sabemos que há outras cegueiras e a este Deus também quer abrir os olhos. Que queres que eu te faça? Pergunta Jesus ao cego. E o cego responde-lhe: Senhor, que eu veja. E o Senhor responde: eu quero que tu vejas. Vê. O Senhor dá liberdade aos cativos, continua o Salmo. Mas nós sabemos bem que há outras correntes, há outras cadeias que não a das prisões. E o crente pode testemunhar, quando se entrega à misericórdia de Deus, que Deus gradualmente o liberta do seu coração de pedra e em seu lugar lhe vai colocando um coração de carne. Este salmo, nós cristãos, tendemos a aplicá-lo a Cristo. E nós sabemos bem que Jesus não só alimentou os seus contemporâneos, multiplicando os pães, mas sabemos que Ele nos continua a oferecer, domingo após domingo, ou até dia a dia, o pão da sua Eucaristia. Também Jesus é aquele que afirmou: eu sou a luz do mundo, aquele que me seguir não andará na escuridão, mas terá a luz
que leva à vida, a luz que conduz à vida, eu sou a luz do mundo, disse o Senhor. E além disso, é em Jesus que a humanidade pode aceder plenamente à liberdade. A sua ressurreição é a prova de que a morte biológica não ocorrente aos batizados. O Senhor liberta os cativos. A vermelho, há um versículo um pouco mais negativo, diz que o Senhor entrava o caminho aos pecadores. E há uma nota de rodapé na Bíblia, da difusora bíblica, que diz que este salmo sublinha que qualquer humano é demasiado fraco para nele se colocarem esperanças de salvação. O Senhor entrava ao caminho dos pecadores, isto é, se nós pegarmos naquele versículo que está aqui por cima, do versículo 3 do capítulo 5 de São Mateus, felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, o reino do céu. Precisamente, este pobre em espírito é aquele que coloca a sua confiança no Senhor. O Senhor reina eternamente, o teu Deus, ó Sião, é rei por todas as gerações. O Senhor reina eternamente, ou seja, o Senhor não está sujeito à efemeridade do tempo. E se há coisa que qualquer ser humano tem noção, e a certeza absoluta, é que ele nasce com uma morte marcada. Ou seja, mas o Senhor não, o Senhor reina eternamente, o Senhor não está sujeito aos limites do tempo, Ele é rei por todas as gerações, para os homens de todos os tempos e de todos os lugares. Vamos continuar e vamos então ouvir a segunda leitura. Irmãos, esperai com paciência a vinda do Senhor. Vede como o agricultor espera pacientemente o precioso fruto da terra, aguardando a chuva temporã e a tardia. Sede pacientes vós também e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Não vos queixeis uns dos outros, a fim de não serdes julgados. Eis que o juiz está à porta. Irmãos, tomai como modelos de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. A carta de onde foi extraída a nossa segunda leitura de hoje é um escrito de um tal Tiago, tal como nos é referido no versículo primeiro, que está aqui por cima, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, no versículo primeiro desta carta, escrita por Tiago, e que a tradição da Igreja tem vindo a ligar ao Tiago, irmão do Senhor. Terá sido um Tiago que presidiu a Igreja de Jerusalém e do qual os Evangelhos nos falam como sendo o filho de uma certa Maria. Está aqui também em cima, tirado de Mateus 13, 55. Este Tiago teria morrido e sido decapitado em Jerusalém por volta do ano 62. A carta é uma carta enviada, como o próprio Tiago nos diz, às 12 tribos que vivem na diáspora, às 12 tribos da dispersão, aqui na tradução da difusora bíblica. E provavelmente esta expressão refere-se aos cristãos de origem judaica, cristãos dispersos no mundo greco-romano, sobretudo nas regiões próximas da Palestina. Mas também a carta parece dirigir-se aos crentes de uma forma geral, exortando-os a que não percam os valores cristãos autênticos, herdados do judaísmo através dos ensinamentos de Cristo. Este texto, este excerto que nós ouvimos neste domingo, faz parte do último capítulo desta carta de Tiago e pertence à terceira parte da carta, onde o autor apresenta, assim, numa sequência de desenvolvimentos e de sentenças aparentemente sem ordem muito lógica, indicações concretas destinadas a proporcionar uma vida cristã mais autêntica.
Depois de uma violenta denúncia dos ricos que oprimem os pobres e que enriquecem retendo os salários dos seus trabalhadores, Tiago dirige-se aos pobres e convida-os a esperar com paciência a vinda do Senhor. O horizonte para ele, a perspectiva de Tiago, é a vinda do Senhor. Também nas cartas de São Paulo, nós damos muitas vezes conta que ele estava constantemente virado para o objetivo de alcançar o cumprimento definitivo do plano de Deus. Mas neste texto, Tiago recomenda paciência. Ele insiste 4 vezes na palavra paciência. E se pensarmos bem, paciência faz pandan, paciência, rima com esperança. Enquanto esperas pela vinda do Senhor, ser paciente. E aqui a esperança está alicerçada na certeza da vinda do Senhor. Essa certeza que nos mantém focados neste objetivo, tal como numa corrida, numa maratona, pegando numa comparação explorada por São Paulo. E como esta corrida é uma corrida de longa distância, uma maratona, para isso é preciso fogo. E o verbo grego que São Tiago aqui utiliza, como eu tenho aqui por cima, macrotomeo, é um verbo que foi traduzido por esperar com paciência, mas que significa, à letra, ter um grande fogo, ter ar dentro dos pulmões, ter vontade, ter desejo. E deve-se acreditar que o aparente atraso daquilo que se chamava habitualmente a parousia, ou seja, a palavra que aqui neste texto é traduzido por vinda do Senhor e correspondia à promessa que Jesus tinha feito, que havia de voltar, que esse atraso foi experimentado como um teste de resistência. No início, a acreditar por tudo aquilo que nos é relatado nos Atos dos Apóstolos, após a ressurreição e ascensão de Cristo, acreditava-se que o seu glorioso regresso estava para breve. Mas depois, com o passar dos anos, foi necessário redesenhar a estratégia para algo assim mais a longo prazo. E é neste ponto que a esperança se torna, então, uma questão de paciência. Talvez se possa dizer que a esperança é a fé que vai resistindo ao teste do tempo, quando a espera se tornou uma corrida de longa distância, uma maratona. Se nós perguntarmos a um futebolista, a um tocador de flauta, a alguém ou até um locutor, a mim, ou outro que esteja a falar, nós sabemos bem o quão importante é saber controlar a respiração. E São Tiago dá 2 modelos aos seus destinatários: a sabedoria do agricultor e a coragem do profeta. Ora, ano após ano, o agricultor procura tirar partido das estações do ano. Ele sabe que Deus dá, no seu tempo, a chuva necessária para a terra, como nos diz o livro do profeta Jeremias. Tenho aqui por cima a citação, está no meio, assim a verde. Respeitemos o Senhor, nosso Deus, que no tempo devido nos dá a chuva do outono e a chuva da primavera. E eu tenho aqui, assim, mais por cima, uma pequena explicação que eu tirei de uma nota da Bíblia, da difusora bíblica. Na Palestina, onde chove muito pouco, todo agricultor anseia pelas chuvas que costumam vir, sobretudo em 2 épocas: as chuvas temporãs e aquelas que preparam a terra para as sementes, ou seja, aquela que preparam a terra para as sementeiras, e depois uma chuva mais tardia, em março, abril, que garantem uma boa colheita. Ou seja, tal como o agricultor aprende o ritmo das estações do ano, assim o cristão deve aprender o ritmo do crescimento da vida espiritual, da vida cristã, para aprender, para tirar partido disso. Quanto ao profeta, o exemplo do profeta, todos os profetas enfrentaram a hostilidade daqueles a quem proclamaram aquilo que era, no entanto, apesar da resistência dos seus ouvintes, aquilo que era a palavra de salvação.
todos tinham de aprender firmeza e paciência para se manterem fiéis à sua missão. E a comunidade cristã de Tiago também tem uma missão profética que se assemelha a um teste de resistência. Essa comunidade precisa de fogo. Também ela precisa de um coração forte. E no versículo 11 deste capítulo, que já não faz parte deste excerto proposto pela Igreja, Tiago continua apresentando precisamente o exemplo de Jó, como um exemplo de alguém que soube esperar pacientemente no Senhor. E concretamente, como é que os cristãos devem cumprir a sua missão profética? Segundo o profeta, é na própria relação entre eles. A esperança é vivida diariamente, não se trata apenas de um belo sentimento. É pelo amor que terão uns pelos outros que serão reconhecidos por meus discípulos, disse Jesus no capítulo 13 de São João. O Tiago disse algo parecido: não vos queixeis uns dos outros, irmãos, para não serdes julgados. Olhai que o juiz já está à porta. O que, claro, nos leva então de volta a outra sentença de Jesus: não julgues e não serás julgado. Que é como quem diz, só Deus é juiz, e para nós, homens, julgar é usurpar um direito de Deus, um direito que não nos pertence. Quanto à expressão que aparece aqui, que está a um violeta mais escuro, o juiz já está à porta. Em primeiro lugar, isto é uma imagem porquê? Porque nos tempos antigos, no tempo dos juízes, antes do tempo dos reis e depois da chegada à terra de Canaã, no tempo dos juízes, os juízes sentavam-se à porta da cidade. Eles não entravam na cidade. E esta pequena imagem, pode então permitir-nos duas conclusões. Primeiro, é a de que há um juiz e que a vinda do Senhor será a hora do julgamento, o que implica viver nesta perspectiva de estar prestes a ser julgado. E aqui encontramos os temas proféticos, especialmente aqueles que vêm da pregação de João Batista e que nós explorámos no domingo passado. A segunda conclusão que nós podemos tirar daqui é que o juiz não sou eu, nem és tu, mas que esse juiz é o Senhor Jesus. É aquele que olha para o coração e não para as aparências. Aquele que é o verdadeiro ceifeiro, que não apressa a colheita, que não tem pressa de mondar o joio do trigo, não vá sem querer arrancar algum trigo. Vamos terminar então com o Evangelho e começamos com a audição, com a leitura do Evangelho. Naquele tempo, João Batista ouviu falar na prisão das obras de Cristo e mandou-lhe dizer pelos discípulos: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhes: ide contar a João o que vedes e ouvis. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada aos pobres. E bem-aventurado aquele que não encontrar em mim motivo de escândalo. Quando os mensageiros partiram, Jesus começou a falar de João às multidões. Que fostes ver ao deserto? Uma cana agitada pelo vento? Então, que fostes ver? Um homem vestido com roupas delicadas? Mas aqueles que usam roupas delicadas encontram-se nos palácios dos reis. Que fostes ver então? Um profeta? Sim, eu vos digo, e mais que profeta. É dele que está escrito: vou enviar à tua frente o meu mensageiro para te preparar o caminho. Em verdade vos digo, entre os filhos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ora, nós ficámos convencidos, até depois do relato de domingo passado, que quando Jesus lhe pediu o batismo, João Batista tinha reconhecido nele o Messias que todos esperavam. E depois desse encontro, depois os meses foram passando,
João Batista acaba por ser preso por Herodes, e foi precisamente a partir desse momento que Jesus realmente começou a sua vida pública e a sua pregação. Ele deixou a região da Jordânia, lá onde João andava a batizar, e foi para norte, foi para a Galileia, e foi aí que ele começou a sua vida pública. Mateus fala-nos numa série de discursos, incluindo o famoso discurso da montanha, as bem-aventuranças, e depois as curas, mas também as formas de ser de Jesus, assim um pouco estranha, e que causa estranheza a quem com ele se cruza. Por exemplo, Jesus rodeava-se de discípulos, nem todos eles assim muito recomendáveis. Entre os discípulos de Jesus havia mesmo um publicano, um cobrador de impostos. Além disso, os discípulos eram todos eles muito diferentes entre si, sobre muitos diferentes pontos de vista, desde o ponto de vista religioso, até ao ponto de vista político. Lembremos que havia entre eles um zelota, não é? Que os zelotas eram aqueles que lutavam por uma libertação armada do povo judeu, da opressão dos romanos no templo. E também do ponto de vista social, eles eram diferentes. Além disso, Jesus, se fosse um profeta, era um profeta bastante mundano, bem ao contrário de João, que todos admiravam, que vivia no deserto, assim, de forma austera, de forma assim, mais voltado para o espírito. Ainda além disto, Jesus era alguém que comia e bebia com toda a gente. E ainda pior do que isso, ele prestava-se a ser visto com qualquer um. Não importava o seu estatuto social, o seu comportamento. E havia comportamentos que eram considerados bastante escandalosos. Mas, para além disto tudo, e se calhar talvez o aspecto mais decepcionante para João Batista, é que o próprio Jesus não tinha, até aquele momento, reivindicado o título de Messias. Ele não tinha procurado o poder de forma alguma, antes pelo contrário, tinha sempre renunciado a isso. E na sua prisão, João Batista soube de tudo o que estava a acontecer. Podemos imaginar que estes discípulos que ele enviou o iam mantendo informado dos fatos e dos comportamentos que o Nazareno estava a ter na Galileia, e ele acabou por se questionar se teria enganado acerca do Messias. E é neste contexto então que ele envia discípulos a Jesus com esta pergunta: o Messias é então, sim, tu ou não? Esta pergunta de João Batista é crucial, desde logo para o próprio João Batista, uma vez que é ele que a faz, mas também terá sido bastante importante para Jesus, na medida em que o próprio Jesus foi forçado a colocar-se estas questões, provavelmente muitas vezes ao longo da sua vida, já que ele tinha escolhas a fazer. O episódio das tentações no deserto, por exemplo, deixa tudo isso bastante claro. Não é? Ele teve que fazer escolhas. E na secção de São Mateus, que antecede esta, ele apresentou de forma sistemática o anúncio do reino, manifestado nas palavras e nos gestos de Jesus e difundido pelos seus discípulos. E a partir daqui começa então outra secção, em que todo o interesse do evangelista já é mais mostrar as atitudes que as diferentes pessoas ou grupos vão assumir diante de Jesus. E havia dois tipos de texto nas Escrituras para anunciar o Messias. Os textos que falavam das suas obras, daquilo que ele havia de fazer, e os textos que anunciavam os seus títulos. Quanto aos títulos, havia quem apresentasse o Messias como que haveria de ser um rei, havia quem dissesse que ele haveria de ser um profeta, e havia quem dissesse que ele haveria de ser sacerdote. No entanto, nós sabemos bem
que Jesus não cita nenhum dos textos sobre os títulos do Messias, aqui neste excerto de São Mateus. E, além disso, ele não reclama, não reivindica nenhum desses títulos. No entanto, Jesus cita aqui vários textos que falavam das obras do Messias. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada aos pobres. E desta forma, Jesus não responde nem sim nem não à pergunta que João Batista lhe faz. Ele limita-se a citar as profecias que João Batista, tal como todos aqueles que o estavam a ouvir, conhecia muito bem. E diz-lhe então, olha, verifica como tu mesmo, que é como quem diz, da mesma forma que eu tenho vindo a fazer ao longo da minha vida. Sim, eu sou de facto o Messias. Eu sou o verdadeiro Filho de Deus. No essencial, João, tu não estarás errado. Não era bem assim que tu estavas à espera que fosse. E então, neste momento, cabe aos discípulos descobrir a verdadeira face de Deus. Um Deus com os homens e um Deus ao serviço do homem. Um Deus que é o Emmanuel, um Deus que é o Deus connosco. E um Deus que não será forçosamente como nós o tínhamos imaginado. Finalmente, Jesus termina a sua resposta com esta palavra, com esta expressão de admiração e encorajamento para o nosso João Batista aprisionado. Abençoado é aquele, bem-aventurado é aquele para quem eu não sou uma oportunidade de queda. Porque João Batista, de certa forma, nos dá um exemplo. Em vez de João Batista manter a dúvida e murmurar com muitos daqueles com quem Jesus cruzou, João Batista vai junto de Jesus, da forma que lhe era possível, enviando mensageiros, e questiona Jesus sobre aquilo que ele não consegue compreender. E no seguimento deste excerto, Jesus vai repreender, nos versículos seguintes, repreender os seus ouvintes pela sua falta de fé. E vai até compará-los a crianças sentadas na praça, não crianças no sentido que ele usa noutros, mas aqui crianças como meninos mimados, muito imaturos, sentados na praça e que se interpelam umas às outras, que estão ali às rixas uns com as outras. E então Jesus pergunta aos seus ouvintes: que fostes ver ao deserto? E acaba por referir que tudo isto através deste recurso retórico, não é? Uma série de perguntas que convidam os ouvintes a dar, ainda que interiormente, uma resposta concreta às perguntas, e ele acaba por concluir: vós fostes ver o maior dos profetas. E o maior dos profetas porquê? Porque João Batista é aquele que trouxe a mensagem decisiva. É aquele que transmite a promessa de Deus está finalmente cumprida. João Batista é o último dos profetas do Antigo Testamento. É aquele que dá início, que abre a porta de uma nova era. Tudo isto pode parecer muito estranho, mas a verdade é que com a vinda de Jesus, a história humana acabou de mudar. Vai ser doravante diferente. E João Batista é, no entanto, apenas o portador, o mensageiro. É isso que significa a palavra mensageiro. E na citação que eu coloquei do capítulo 23 do livro do Êxodo aparece a palavra anjo, mas anjo, ou seja, em grego, mensageiro diz precisamente ángel, são a mesma palavra. Estava então a dizer que João Batista é apenas o mensageiro desta mensagem, mas o conteúdo desta mensagem excede-o completamente. E é por isso que
Jesus acaba por dizer: mas o menor no reino dos céus é maior do que eu. E isso porquê? Porque a verdade é que os discípulos de Jesus têm acesso ao próprio Jesus, ao contrário de João. E por isso, aos discípulos de Jesus está aberta esta nova realidade, a concretização da promessa, a presença do Salvador entre nós. Eu hoje estava bastante cansado, espero bem que tenha conseguido. Já é muito tarde, estou a gravar este vídeo pela noite dentro. No entanto, faço com todo o gosto, enfim. Eu próprio costumo preparar as leituras para mim, para poder saboreá-las melhor durante a Eucaristia, no domingo. Apesar do cansaço, espero que esta minha partilha vos possa ajudar. Desejo-vos um bom domingo, desejo-vos um bom resto de Advento, desejo-te uma boa semana. E até amanhã, se Deus quiser.